Colossenses 1, versos 3 até o verso 23 diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho e o nosso Senhor e Salvador, que nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus, perante a tua palavra, palavra que foi lida, palavra de Deus, não dos homens, e por isso suplicamos ao Senhor, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, que o Senhor nos ilumine, a fim de que toda a igreja aqui congregada possa ser santificada, edificada na fé e preparada pelo Senhor mesmo para te servir de forma eficiente, de modo que te agrade. Usa, Senhor Deus, eu te imploro, esse momento, um momento santo, que é o Senhor mesmo quem nos convocou para estarmos aqui em adoração ao Senhor. Usa, Senhor Deus, esse momento por tuas misericórdias, para instruir, para edificar a tua igreja. É o que te pedimos. No nome de Jesus, dai-nos o entendimento. Amém. Amém, irmãos. Lido o texto, que é palavra de Deus, não de homens. Mas antes de tratar do texto, vale aqui uma contextualização. A igreja de Colossenses, essa carta é a igreja direcionada à igreja de Colossenses. Ela ficava numa província romana, numa região que atualmente faz parte da Turquia.
o que a Bíblia normalmente no Novo Testamento chama a região da Ásia, atualmente é a Turquia. E essa igreja não foi plantada pelo apóstolo Paulo. E até o envio dessa carta, até o momento em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele ainda não tinha visitado essa igreja. Provavelmente ele nunca esteve nessa igreja pessoalmente. Foi Epáfras, então, que provavelmente que era um discípulo do apóstolo Paulo, um pastor dessa igreja, que foi treinado pelo apóstolo Paulo, que foi até o apóstolo Paulo, recorreu a ele pessoalmente, para que estava o apóstolo Paulo cumprindo prisão domiciliar em Roma, provavelmente em torno do ano 600. Epáfras foi até o apóstolo Paulo, o pastor e plantador dessa igreja, para tratar de certas questões na igreja. A igreja estava, ao que parece, de acordo com o texto, sendo bastante influenciada e absorvendo ensinos que não eram de Deus, não tinham nada a ver com o evangelho. E Epáfras então recorreu ao apóstolo Paulo para buscar ajuda nessas questões. A igreja aqui, pelo que parece, a igreja de Colossenses, estava aderindo a misticismos, legalismos, relacionado com comidas, com datas consideradas religiosas e provavelmente até um tipo de sincretismo, coisa muito comum nas igrejas cristãs. Por exemplo, as igrejas às vezes elas são plantadas num lugar, começam um trabalho de evangelização em algum lugar, que já tem algum tipo de cultura, de religião antes, e as pessoas quando ouvem o evangelho têm uma tendência a misturar aquilo que elas já entendiam como espiritualidade com aquilo que o evangelho ensina. Isso se chama sincretismo. E provavelmente a igreja de Colossos estava praticando um tipo de sincretismo, colocando no culto aos anjos também. Então era uma igreja que estava passando por um momento bastante delicado, porque eles eram crentes, eles criam no Senhor e estavam vivenciando misturas a respeito de crenças diversas na prática da igreja. E Epáfras então recorreu ao apóstolo Paulo para lidar com esses problemas. Como autoridade de apóstolo que ele tinha, então o apóstolo Paulo poderia, com eficiência, na direção de Deus, na iluminação e sabedoria do Espírito Santo, dar respostas e instruir a igreja. E é isso que ele faz na carta, na epístola de Colossenses. Então, essa epístola é uma resposta do apóstolo Paulo à solicitação feita por Epáfras, a quem o apóstolo elogia por ter feito isso, lá no capítulo 4, verso 12. Então, o que o apóstolo Paulo faz ao longo da carta de Colossenses? O apóstolo reafirma a verdade sobre, primeiro, o que é a igreja, e principalmente, em segundo lugar, ele reafirma a doutrina sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já aprende logo de cara, na carta aqui do apóstolo Paulo, que a igreja ela é saudável quando ela reafirma as doutrinas bíblicas. E o que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinos, não inventados pelo homem, no caso das doutrinas bíblicas, são ensinos da palavra de Deus, perfeitamente compreensíveis e que são transmitidos de pessoas para pessoas, de geração a geração, que são comunicáveis de uma pessoa para outra. Doutrina, então, é o que o apóstolo Paulo reforça para a igreja de Colossenses, para lidar com os problemas que foram denunciados pelo pastor Epáfras. E então, agora então, tendo dado essa introdução sobre o contexto da igreja de Colossenses, a gente vai tratar agora da porção do texto que nós lemos. E na porção que nós lemos, o tema é a igreja local é obra de Deus, uma obra que está em curso. Guarda isso, esse é o assunto do nosso trecho aqui que nós vamos examinar, que nós lemos. A igreja local, e isso vale para a igreja de Guararema e para qualquer igreja local. A igreja local é obra de Deus, e é uma obra de Deus que está
está em curso. Ela ainda não alcançou a sua plenitude, mas ela está acontecendo. O apóstolo Paulo fez questão de reforçar isso a respeito da igreja de Colossenses, tomando a igreja de Colossenses como um paradigma para toda e qualquer igreja. Tanto é que essa carta, que inicialmente foi escrita para a igreja de Colossenses, após a denúncia e a procura de ajuda do pastor Epáfras, ela foi depois lida por diversas igrejas, circulou diversas igrejas, e foi recomendada pelo próprio apóstolo Paulo para essa carta ser lida na igreja de Filipenses. Quer dizer, aqui estamos lidando com um paradigma, um modelo que serve para todas as igrejas. E como é que o apóstolo Paulo trata das questões da igreja de Colossenses? Lembra, o retrato é uma igreja de fato, mas é uma igreja que tem diversos problemas, e problemas graves, problemas envolvendo misticismos, envolvendo misturas de crenças que não fazem parte da religião cristã. Como o apóstolo Paulo trata com esses problemas? Nós lemos o texto, e a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, no verso 3, o apóstolo Paulo frisa os motivos de gratidão. É uma igreja com problemas, mas nessa igreja existem motivos de gratidão. Quais são os motivos de gratidão? O apóstolo Paulo, depois da saudação, que acontece nos versos 1 e 2, que nós não lemos, que faz parte de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, primeiro ele se identifica e saúda a igreja. Depois de ter feito a sua apresentação, depois da sua saudação, o apóstolo Paulo evidencia gratidão pela igreja local, e ele dá os motivos pelos quais a igreja deve ser agradecida, e que ele, o apóstolo Paulo e Epáfras, e junto do apóstolo Paulo os demais irmãos que estão em Roma com o apóstolo Paulo, ele não está sozinho, todos são gratos a Deus pela igreja de Colossenses. Por quais motivos? O primeiro motivo é uma igreja que tem fé no Senhor Jesus, e é uma fé testemunhada. O verso 4 diz isso. Então, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: motivo de gratidão: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Nós ouvimos falar da fé de vocês. A fé de vocês é uma fé que outras pessoas falam a respeito. Vocês têm uma fé visível, manifestada. As pessoas sabem que vocês servem ao Senhor Jesus. As pessoas reconhecem em vocês que vocês são cristãos, a ponto de nós ouvirmos falar disso. Não são vocês que falaram, foi Epáfras que deu esse testemunho a respeito de vocês. E Paulo diz: isso é motivo de gratidão. Vocês têm fé, e vocês têm uma fé testemunhada por outras pessoas. Segundo motivo que o apóstolo Paulo é motivo de gratidão: vocês têm amor para com todos os santos. É uma igreja reconhecida pelo amor fraternal. Os irmãos se amam mutualmente, e isso é motivo de gratidão. Onde é que o amor fraternal é visto? Obviamente, não cabe aqui o amor fingido. É o amor verdadeiro, porque é o amor também testemunhado. Como é que se testemunha o amor? É um amor demonstrado, é um amor praticado. Nessa igreja de Colossenses, provavelmente, as viúvas eram amparadas. Nessa igreja, provavelmente, as pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis eram amparadas pelos irmãos, uns socorriam os outros. As pessoas se importavam de verdade e demonstravam essa importância em atos visíveis, testemunhados. Então Paulo diz: esse é o segundo motivo de gratidão pela igreja de Colossenses. Vocês têm um amor praticado por todos os santos, está no verso 4. E do amor que tendes para com todos os santos. Aqui também cabe uma observação. Paulo evidencia gratidão a Deus pelo amor demonstrado por quem? Por todos os santos.
Lembra que o amor na Bíblia não é mero sentimento. O amor na Bíblia é mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo Paulo direciona quem é esse próximo. O próximo, mais próximo, dentro da comunidade cristã, são os seus irmãos, os santos. É claro que você deve amar as pessoas de fora, mas o amor, ele segue, uma vez que existe uma hierarquia no amor, primeiro o amor a Deus e depois o seu próximo, então fica implícito que o amor tem uma escala de importâncias a quem você deve manifestar o seu amor primeiro. E na igreja é ordenado aos crentes que amem aos santos. Santo aqui significa aos crentes, as pessoas que estão lutando e vivendo pelo mesmo reino que você, servindo ao Senhor. Paulo está elogiando esses irmãos porque eles se unem, unem suas forças numa causa comum, na mesma fé, no mesmo espírito. Isso para Paulo é motivo de gratidão. O cristão verdadeiro ama, abaixo do seu amor ao Senhor, ele ama a causa do Senhor, ele ama a igreja, ele ama os irmãos. Então, porque ele está se empenhando pelo reino de Deus. E esse amor é reconhecido na igreja de Colossenses e, portanto, é motivo de gratidão. Terceiro motivo, no verso 5, porque Paulo é agradecido a Deus pela igreja de Colossenses. Esse amor e essa fé, no verso 5, por causa, quer dizer, existe um motivo, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Tanto a fé como o amor que os irmãos têm demonstrado, que é testemunhado, tem um motivo. E Paulo dá graças a Deus por esse motivo. É o motivo certo para você amar os seus irmãos. É o motivo certo para você ter uma fé testemunhada. Qual é o motivo certo, correto, pelo qual Paulo dá graças a Deus? É a esperança que vos está preservada nos céus. Os cristãos na igreja de Colossenses estão militando por causa da esperança do que há de vir nos céus. Esses cristãos não têm uma fé testemunhada por causa das coisas que eles esperam acontecer nessa vida. Esses cristãos não estão lutando uns com os outros, pelos outros, amando os seus irmãos, por causa de possíveis benefícios que eles possam receber nessa vida. Eles amam ao seu irmão, eles amam a igreja, eles dão a sua vida por isso, por causa das glórias da salvação. Os olhos, o coração, a esperança desses irmãos estavam no céu. Então Paulo demonstra gratidão pela igreja de Colossenses, porque eles almejam as glórias do céu, da eternidade. Não são as recompensas do mundo que eles estão esperando. Então Paulo demonstra gratidão porque esses irmãos têm uma fé testemunhada, têm um amor testemunhado pelos santos, pela igreja, baseado na esperança que eles têm a respeito do que está preservado nos céus. Esses nossos irmãos desejavam a volta do Senhor Jesus. Eram irmãos que amavam, que anelavam, que esperavam pelas coisas eternas que o Senhor Jesus conquistou para todo crente verdadeiro. E é baseado nessa esperança, porque são coisas que nós ainda não vimos, nós apenas esperamos. É baseado nessa esperança que esses irmãos militavam. Então Paulo, para corrigir lembra, essa igreja é uma igreja problemática. E mesmo sendo problemática, Paulo, na sabedoria dada por Deus, é Deus falando pelo apóstolo Paulo, para corrigir os problemas da igreja. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz a igreja perceber é: existem virtudes em vocês.
vocês são verdadeira igreja, com problemas. Mas as primeiras coisas que eu quero tratar com vocês, que o apóstolo Paulo está tratando aqui, vocês têm virtudes verdadeiras, pelas quais nós somos agradecidos. Então, para tratar os problemas, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi: olhe-se para si mesmo como igreja. E por que Paulo está falando isso? Por causa dos próximos versos. Porque essa igreja ouviu e creu no Evangelho. Paulo não está bajulando a igreja. Paulo não está falando: eu agradeço a Deus pelas virtudes que vocês têm, porque vocês são muito bons. Paulo está falando: eu agradeço a Deus porque vocês têm virtudes, e essas virtudes, elas são frutos naturais do Evangelho. Vocês receberam o Evangelho. A fé no Evangelho é a fé de vocês. Então é natural que vocês apresentem esses frutos, porque necessariamente o Evangelho produz esses frutos. Quando Paulo está elogiando a igreja, ele está falando sobre o poder do Evangelho. Tanto é que mais para frente, a gente já leu o texto, ele vai reafirmar doutrinas sobre a pessoa do Senhor Jesus. É o poder do Evangelho. No verso 6, o apóstolo afirma, ele exalta, ele ensina que o Evangelho está sendo pregado, está sendo ouvido por todo mundo e está produzindo seus frutos. Olha só, verso 6. Que a verdade do Evangelho chegou até vós, como também em todo mundo. E é o Evangelho que está produzindo fruto e crescendo. E a mesma coisa está acontecendo entre vocês. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, se vocês têm uma fé testemunhada, têm um amor sendo praticado entre os santos, e uma esperança na glória do porvir, e essas são virtudes encontradas na igreja, isso é um fruto do Evangelho. E se Paulo está reconhecendo que ali podem ser vistos frutos do Evangelho, Paulo então se alegra e tem certeza que os problemas que a igreja está vivendo naquele momento, com misturas doutrinárias, com coisas que não deveriam fazer parte da igreja, são perfeitamente corrigíveis, porque é o Evangelho que está trabalhando, é o poder do Evangelho que está atuando nas vidas daquelas pessoas, que o apóstolo Paulo, apesar dessas pessoas serem pecadoras, o apóstolo Paulo está afirmando que são santos. Santos, por quê? Porque foram alcançados pelo Evangelho. Na hora em que o Evangelho atingiu o coração de um incrédulo, de um ímpio, de alguém que não cria em Deus, estava perdido nos seus pecados, esse poder do Evangelho regenerou essa pessoa. Essa pessoa foi despertada, vivificada para crer em Deus. Mas agora vem o segundo processo, o processo da santificação, em que gradualmente você vai deixando para trás as coisas da velha criatura, suas crendices mundanas, seus enganos que sempre fizeram parte das suas convicções, da sua consciência e da sua cultura, mas que gradualmente vão sendo purificados, eliminados, tirados da sua vida, pelo ensino das verdades decorrentes do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar agora. Então o apóstolo Paulo reafirma que o Evangelho é obra e é poder de Deus atuando na igreja. Por isso que a igreja é uma obra de Deus que está em curso, que não está terminada, mas aquele que iniciou a obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus, até o dia em que o Senhor voltar. Nós estamos numa obra em curso. É isso que o apóstolo Paulo reforça com a igreja de Colossenses e conosco. Então é na perspectiva do poder do Evangelho que Paulo olha para a igreja, e não para o que é aparente aos olhos humanos e que pode ser visto na igreja. Paulo está ensinando a igreja
ao olhar para a própria igreja, da perspectiva da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para a igreja, e não só para a igreja, para qualquer coisa, da nossa perspectiva humana, nós seremos tentados a negligenciar as verdades do Evangelho, a valorizar mais o que nós não temos, e corremos o risco de murmurarmos, de reclamarmos, de termos problemas com a nossa fé, porque pode ser que a gente se sinta desestimulado, baseado no que os nossos olhos carnais veem. Mas a partir do momento que a gente olha para o que o Evangelho ensina, aí valorizamos os frutos do Evangelho e a nossa fé é fortalecida. É isso que o apóstolo Paulo faz. Outra coisa que no verso 7 o apóstolo Paulo reforça é que uma igreja correta, uma igreja real, uma igreja do Senhor, nela sempre existem servos fiéis que estão lá trabalhando. Sempre existem servos fiéis. No caso da igreja de Colossenses, no verso 7, Paulo deixa muito claro: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Paulo destaca que na igreja existe um servo fiel trabalhando. Sempre existem. E por que Paulo reforça tanto a figura do Epáfras? Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que, nosso contexto, a igreja tem problemas. No nosso meio tem algum irmão que começa a querer trazer para dentro da igreja alguma coisa estranha à palavra de Deus. Começa a ter visões de anjos. Começa a ter revelações e profecias. E então um outro irmão, muito incomodado com isso, recorra a um concílio superior para denunciar essa prática. Pode ser que a igreja local fique incomodada, não com o irmão que disse que tem visões de anjos. Pode ser que a igreja local fique incomodada com o dedo duro, que foi denunciar as más práticas para o presbitério, para um concílio superior. É exatamente isso que aconteceu em Colossenses. Epáfras, que era o pastor da igreja, estava presenciando um costume corruptor na igreja, exatamente isso. Tinha irmãos alegando que estavam tendo visões de anjos, e sonhos, e revelações, e então estavam deturpando a pregação baseada nessas supostas revelações, que Paulo chama de obras da carne. Só que o irmão Epáfras provavelmente se sentiu não capacitado para lidar com esse problema. Então ele recorreu a alguém numa esfera superior, o apóstolo que o preparou, que o instruiu. Pode ser que aquela igreja tratasse Epáfras como um dedo duro, como alguém que foi caguetar coisas do nosso contexto, que ninguém precisava meter o dedo nos nossos assuntos. Paulo, por causa disso, faz muita questão de elogiar o irmão Epáfras. Ele não foi um cagueta. Na verdade, ele estava fazendo isso por amor pelo reino de Deus. E aqui fica uma lição extremamente importante, irmãos. Paulo exaltou, lembra, o amor que existia entre os santos. Santo. Amor pelos santos necessariamente implica em amor pelas coisas santas de Deus. Não é porque você ama a igreja que você vai ser condescendente com os desvios de um membro da igreja que eventualmente esteja corrompendo a pregação e o ensino da igreja. Tal pessoa precisa ser corrigida, se possível, sempre com amor, corrigida, exortada e talvez, se necessário, expulsa da igreja. Que lugar na igreja nós tratamos das coisas de Deus, coisa santa. Nós não podemos tolerar a corrupção no ensino, a deturpação do evangelho. Não podemos prostituir a palavra de Deus. Por isso, Paulo fez muita questão de, no verso 7 e também no capítulo 4, de exaltar o irmão Epáfras, porque o que ele fez foi a coisa certa. Ele demonstrou amor verdadeiro pela igreja, quando ele se preocupou em
trabalhar, em procurar solução para que a igreja fosse corrigida nos seus desvios. Então o apóstolo Paulo faz com que esse irmão Epáfras seja elogiado pelo que ele fez. E então, na sequência, depois dessa ação de graças, que é a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, ele ora pela igreja, verso 9. E em suas motivações, você depois eu convido os irmãos depois a ler o texto de novo com mais calma, sobre o modelo de oração descrito nesse capítulo de Colossenses. Paulo, suas motivações, Paulo não está orando por pautas mundanas. Percebe? Leia o texto. Ele não está orando por motivos pessoais. Ele está orando por motivos que são derivados do Evangelho. Como alguém que está buscando a continuidade de uma obra que apenas foi iniciada. Se você ler a oração do apóstolo Paulo, não faz parte da lista dele coisas que normalmente fazem parte das nossas orações. Ele não está orando pelo emprego de ninguém, pela saúde. Ele não está orando por coisas que normalmente são o todo das nossas orações. Por isso, a gente pode e deve aprender a orar com as orações descritas na Bíblia, como essa oração feita pelo apóstolo Paulo. Ele está orando, primeiro motivo pelo qual ele está orando, para que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, e para que os irmãos da igreja de Colossenses tenham plena sabedoria e entendimento espiritual. Qual é o primeiro motivo de oração do apóstolo Paulo? Para que aquela igreja conheça as coisas de Deus. Paulo tratou isso como questão urgente e primordial. Da mesma forma, uma vez que esse texto é um paradigma para todas as igrejas, nós devemos buscar as mesmas coisas como prioridade. Buscar que nós transbordemos. Transbordar significa algo que não pode ser contido em nós. Que nós estamos tão cheios disso, que isso transborda de nós. Você não é o senhor daquilo que você possui. Você é apenas um vaso, onde as coisas de Deus são derramadas. E derramadas de tal forma que transbordem de você. Você deve ser como um copo que não está até pela metade. É um copo que transborda. Recorrentemente, a Bíblia usa dessa figura para que transbordeis do vosso ventre, para que flua de você. Paulo está orando para que transbordemos, e não está orando para que transbordemos do conhecimento, do pleno conhecimento. As coisas de Deus reveladas na Bíblia, elas são plenamente acessíveis à igreja. Tudo o que Deus revelou, Ele revelou com sabedoria perfeita e feita na medida certa, para que a igreja conheça plenamente. Deus é o maior interessado em que a sua verdade seja conhecida por todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Não existe mais véu de separação, não existe mais mistério. Nós vemos a Deus na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está orando, em primeiro lugar, para que a igreja de Colossenses, uma igreja muito problemática, transborde do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. A vontade de Deus, ela deve ser conhecida pela igreja local. A vontade de Deus está aberta para ser conhecida pela igreja local, em plena sabedoria e entendimento espiritual. Mas note, isso não é um conhecimento individual, é um conhecimento que a igreja deve ter. É algo compartilhado entre a comunidade dos santos, daqueles que realmente foram regenerados, vivificados pelo Evangelho,
e que agora estão perante Cristo, e por estarem diante do Senhor, têm acesso à sabedoria que antes estava oculta, mas que agora está plenamente oferecida à igreja. Por que Paulo fala sobre isso? Porque a igreja, uma vez que ela tem acesso a toda essa sabedoria, não sobra mais motivo para a igreja ficar buscando conhecimentos de quinquilharias. Você não vai buscar conhecimento de Deus em culto aos anjos. Você não vai buscar conhecimento de Deus em misticismos. Paulo então está corrigindo os graves erros da igreja, fazendo a igreja olhar para o lado certo. Olhe para Jesus. Os objetivos desse contentamento, no verso 10, viver de modo digno do Senhor. Paulo no verso 10 então fala que nós devemos, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento, de novo, pleno conhecimento de Deus. Irmãos, toda vez que você lê na Bíblia uma palavra sendo repetida, pleno conhecimento foi falado no verso 9 e agora está sendo repetido no verso 10. É uma ênfase. Paulo está reforçando que essa é uma dádiva ao alcance da igreja. Não é conhecimento pleno, completo conhecimento das coisas de Deus. Para quê? Qual o objetivo? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. De modo digno, um modo que é apropriado aos crentes, para o seu inteiro agrado. Inteiro agrado significa excelência e consagração. Crentes são chamados para uma vida de excelência e de completa consagração ao Senhor. Como? Como é que se vive assim? Inteiro agrado e consagração está falando agrado do Senhor e não agrado dos homens, nem o teu agrado. A vida cristã então, que Paulo está dizendo que nós devemos ter um modo digno do Senhor, não é um modo para a autossatisfação, é para a satisfação do teu Senhor. Isso faz lembrar muito de uma exigência que o Senhor Jesus Cristo fez. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e então me siga. O verdadeiro discípulo do Senhor, então, que vive para o inteiro agrado do Senhor, é alguém que não vive mais para agradar pessoas. Então, irmãos, a igreja não é para agradar pessoas. O culto não é para servir pessoas, o culto é para agradar e servir a Deus. Você vem à igreja e presta o culto a Deus. Você não vem assistir culto, você vem cultuar. Isso é um serviço ao Senhor. A igreja está reunida para adoração ao Senhor. E a partir dessa adoração feita ao Senhor, a sua vida é preparada, alimentada, edificada, para você continuar no seu dia a dia, vivendo nessa consagração ao Senhor, para o agrado do teu Senhor, como luz do mundo e sal da terra, onde quer que você esteja. Lembra, uma fé testemunhada. Então, viver de modo digno do Senhor é esse tipo de vida. É uma vida em que você vive para satisfação não mais dos teus interesses, mas satisfação dos interesses do Senhor. E como é que se vive essa vida para a satisfação do teu Senhor? Frutificando em toda boa obra, que o apóstolo Paulo também fala no verso 10. E isso faz lembrar do que o Senhor Jesus Cristo falou na história de João 15, quando ele fala sobre a história da videira, que ele compara nos versos 1 e 2, que o pai dele é o agricultor, e ele é a videira, e nós somos os ramos. Então ele vem e colhe as frutas e nos deixa sem. Vamos ler o texto. Vou ler rapidamente.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o apóstolo Paulo, aqui, ele fala que nós devemos frutificar em toda boa obra, porque uma vez que nós estamos, se estamos, de fato, ligados no Senhor Jesus Cristo, frutificar é um resultado, é um fruto natural do Evangelho nas nossas vidas. Que frutos devem ser vistos em nós, colhidos em nós? Às vezes a gente pensa em boa obra só como obras de caridade, de fazer bem para os outros. Isso também é boa obra. Mas as boas obras que devem ser vistas em todos os cristãos incluem: verdadeiros cristãos são perdoadores. Verdadeiros cristãos não carregam a culpa sobre as outras pessoas para sempre. Perdoam. Você foi ofendido? Perdoe. Verdadeiros cristãos amam. Verdadeiros cristãos oram. Ué, você não orava antes, agora você passou a orar, porque você crê no Evangelho. Isso é um fruto, é uma boa obra. Verdadeiros cristãos passam a ser parte da igreja, adoram a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Isso é uma boa obra, é um bom fruto. O Evangelho está agindo na sua vida. Verdadeiros cristãos são pessoas que retribuem o mal com o bem. Verdadeiros cristãos são dados a servir como servindo ao Senhor e não importando a quem. Tudo isso é boa obra. Não pense só em coisas grandes. Às vezes, aquelas obras mais escondidas, como por exemplo, você orar sozinho no seu quarto, chorar aos pés do Senhor, isso é boa obra. Então, nós frutificamos em toda boa obra. Crentes verdadeiros necessariamente frutificam. Crentes verdadeiros necessariamente têm a sua própria comunhão com Deus. Crescem no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é uma constante em crescimento que causa efeitos nas nossas vidas, na igreja. Sendo assim, verso 11, fortalecidos com todo o poder. E poder, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o poder de capacidade em Deus de agir. O verdadeiro crente agora, uma vez que agora ele tem comunhão com Deus, ele está baseado no poder de Deus, não mais no seu poder, nos seus méritos, nos seus sonhos, nas suas capacidades. E baseado no poder de Deus é que ele age. Deus age por ele, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Quer dizer, a fé de um verdadeiro crente é uma fé que jamais desiste. A perseverança dos santos, da fé dos santos, dos crentes, é uma marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão continua perseverando na fé, mesmo contra todas as circunstâncias que forem adversas à fé. Os verdadeiros cristãos, ainda que o mundo inteiro se levante para oprimir a igreja, o verdadeiro cristão jamais abandona a sua fé. O verdadeiro cristão não abandona, por quê? Porque os seus olhos não estão mais nas recompensas do mundo. Os seus olhos foram abertos para a glória da eternidade. Então não existe força nenhuma no mundo que possa acabar com a sua fé. Que a fonte da sua fé não está no mundo. A fonte da sua fé é o Deus Todo-Poderoso. Então, a verdadeira fé é uma fé que nunca desiste. E nunca desiste, termina o verso 11, com alegria. O verdadeiro crente, mesmo a despeito de circunstâncias adversas, mantém a sua fé com alegria. O verdadeiro crente, quando pensa nos heróis, nos irmãos da fé, nos mártires do passado, que mesmo sendo jogados nas arenas para os leões matarem eles, ou sendo transformados em tochas durante as perseguições, esses irmãos louvavam a Deus. O que justifica essa alegria?
o que faz com que um crente, mesmo contra todas as opressões, continue louvando ao Senhor. Existe nele uma força que não é dele, é do Senhor que o salvou, e essa força, dessa graça, não pode ser suprimida por força nenhuma desse mundo. O verdadeiro crente adora ao Senhor, mesmo contra todas as circunstâncias desse mundo, e com gratidão, foco no que Deus fez e não no que nós não temos, o que deve motivar a nossa gratidão. Paulo vai agora tratar sobre isso, o que Deus já fez. A nossa gratidão não está baseada em coisas que nós queremos, ou nas coisas que nós não temos, nas coisas pelas quais nós lutamos. A nossa gratidão deve estar baseada no que nós já temos. Por quê? Porque ao nos fazer igreja, Deus nos fez idôneos, o verso 12 diz sobre isso, que significa apto, aceitável, apropriado, digno em Cristo, para a sua obra, na parte que nos cabe, que é a igreja local, no todo que é a obra de Deus, através da igreja por todo o mundo. Nós somos participantes das heranças dos santos na luz. O que Deus nos fez? Deus nos salvou e nos fez ser participantes de uma igreja, que é a obra de Deus sendo realizada num mundo, um mundo caído, um mundo em pecado, mas a partir do momento que nós entendemos o que é fazer parte da igreja, nós somos gratos, porque somos parte de uma missão elevadíssima no seu valor e na sua importância. Deus nos salvou pelo Evangelho, nós somos os portadores desse Evangelho, que precisa ser transbordado por todo mundo, porque é esse mesmo Evangelho que vai salvar incontáveis outras pessoas. E Deus te fez idôneo, te fez uma pessoa apta, não é porque você tem bons méritos, é porque o Senhor Jesus fez tudo o que era necessário para que você fosse essa pessoa idônea, esse vaso preparado pelo próprio Deus, para fazer com que você seja um portador dessa herança dos santos, os santos dos quais você faz parte, mas que existem muitos outros eleitos de Deus espalhados pelo mundo, que são chamados por Deus para crerem no Evangelho que você está portando, que você vai comunicar para essas pessoas. Você é parte de uma obra em curso, uma obra que não termina na sua vida. Você é alguém por quem o Evangelho está transitando, ele passa por você, ele te salva, assim como um fio elétrico por onde passa energia. Você é um trecho, mas essa força de Deus vai adiante, para alcançar todos os eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo. E na medida em que Ele passa por você, Ele te vivifica, te santifica, te dá vida, te ilumina, e vai fazer isso com a próxima pessoa, que vai receber isso de você, que está em você, mas que não é teu, pertence a Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós somos participantes de uma herança dos santos, da qual nós fomos beneficiados, mas que nós seremos instrumentos, e já somos, para que outras incontáveis pessoas sejam vivificadas pela mesmíssima graça que já nos alcançou. E então o apóstolo Paulo entra no mais importante assunto de todos da Bíblia: quem é o responsável por essa graça? Por que alguém tão imprestável quanto eu ou você foi feito apto para isso? O que aconteceu para que alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, de repente fosse arrebatado para um grau de importância tão sublime? Uma importância que nós,
tendemos a muitas vezes diminuir, porque muitas vezes os nossos olhos estão focados nas circunstâncias da vida e não no autor e consumador da fé. Aí o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto sublime, que é a reafirmação, a partir do verso 13, de quem é Jesus Cristo e o que é a sua obra. Por que você é apto? Você é pecador. Você é uma pessoa que, como eu, por natureza, não tem valor em si mesmo nenhum. Você e eu podemos ter valor auto-atribuído por causa do mundo. Nossos padrões, muitas vezes, é o mundo. Então, comparando a minha vida com o craqueiro, o perdido, o vadio, o bandido, eu sou especial, porque eu sou um pai de família, pagador de impostos, que trabalha, eu sou correto perante a sociedade. O problema é que não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus não são as convenções sociais e os padrões humanos. O padrão de Deus é sublime, Ele é santo. Ele olhou para o mundo e disse: não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos igualmente se perderam, todos condenáveis ao inferno. Não existe ninguém digno perante o Senhor. Só que Deus ama a sua criatura humana, Ele nos amou. E por causa do seu amor, Ele nos enviou Jesus, o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade. Deus é um só. Então, como é que se corrige desvios doutrinários, como o problema sério da igreja de Colossenses? Reafirmando verdades bíblicas, doutrinas bíblicas, as mesmas velhíssimas doutrinas de sempre, que não podem ser alteradas, não devem ser alteradas, mas que são vivas, eficientes, poderosas para toda a eternidade. Primeira coisa que nós afirmamos: existe um só Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Santíssimo, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus único, todo-poderoso, que até então era um mistério inacessível, incompreensível e insondável, se fez plenamente conhecido na pessoa da segunda Trindade, quando encarnou o Senhor Jesus, o Filho, veio ao mundo para resolver o que nós não poderíamos fazer. Eu não posso, nem você, mudar a nossa própria natureza. Nós não podemos fazer nada a respeito de sermos pecadores. Nós não podemos fazer nada a respeito do fato de que nós fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados e porque Deus é santo. Então Deus fez algo que nós não poderíamos, e é o que o apóstolo Paulo fala a partir do verso 13. Ele reafirma doutrina. Doutrina são ensinos que devem ser repassados de pessoa para pessoa, de geração para geração. Essa é a mais importante de todas as pregações que a igreja deve fazer. Esse é o principal assunto da igreja, a principal aula de escola dominical, a principal afirmação que deve ser feita na igreja. Ah, mas nós já conhecemos o Evangelho. A igreja de Colossos já conhecia o Evangelho. No verso 4, Paulo já disse: sim, conhecia, mas é o mesmo Evangelho que Paulo vai reafirmar agora para tratar dos problemas da igreja. E o que ele vai falar? A igreja deve reafirmar o Evangelho sempre. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o centro da Bíblia, é o centro da palavra de Deus, é a história de Jesus, é o que Deus fez quando mandou o Senhor Jesus. O Pai decretou e o Filho obedeceu. Então o Filho esvaziou-se a si mesmo de toda a glória que ele possuía desde sempre, como Deus que ele é, e se fez homem.
E se fazer homem já é um ato de extrema humilhação, considerando quem ele é. Ele é Deus Criador, só que ele se fez plenamente homem. Jesus não está fingindo ser uma pessoa, ele não está encenando, não é uma aventura. Jesus se fez homem de fato, uma pessoa real, nascida da Virgem Maria, uma mãe frágil e vulnerável, num contexto em que ele foi odiado, desde bebê, odiado, perseguido, jurado de morte, tendo que fugir para o Egito, desde sempre, odiado pelo mundo que ele criou. Então, o Senhor Jesus se fez homem, sujeito a exatamente os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas coisas que qualquer um de nós passa. Ele foi varão experimentado em dores, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que você passa, ele sabe o que acontece com você, ele sabe quais são os dilemas da fé. Imagine que Jesus, mesmo sendo ele a personificação da palavra de Deus e a sabedoria plena de Deus manifestada como pessoa, ele precisou aprender a falar. Sendo todo poderoso Criador de todas as coisas, ele precisou ser acarinhado, amamentado por uma mãe. Ele precisou, mesmo sendo autor das Escrituras, ele precisou aprender a ler, aprender desde as primeiras letras. O Senhor Jesus se fez homem de fato, e é isso que o apóstolo Paulo vai enfatizar. No capítulo 2, ele vai descrever prováveis ameaças que estavam sendo semeadas na igreja de Colossenses. As heresias, distorções, que provavelmente levaram Epáfras a buscar a sua ajuda, a ajuda do apóstolo. Vãs sutilezas, filosofias, tradições dos homens, capítulo 2, verso 8, cerimonialismos, com a comida, com dias de festas pagãs, capítulo 2, verso 16, culto aos anjos, capítulo 2, verso 18, visões espirituais, que o apóstolo Paulo chama de carnais. Todo erro é combatido com a reafirmação da verdade. Por isso Paulo reforça a pregação sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A igreja cristã verdadeira é necessariamente confessional. E somente assim, sendo confessional, nós nos protegemos do engano e continuamos a proclamar o mesmo velho e verdadeiro, imutável, suficiente e único evangelho, que é baseado no fundamento dos apóstolos. Só esse evangelho. Então, o que Paulo reforça é que a verdadeira igreja, ela é confessional. Na igreja de Cristo não cabem invenções, não cabem novas revelações. Embora nosso coração, misturado com o mundo exterior, seja muito dado a novidades, a cultura, a coisas novas que acontecem, que nos cativam, a igreja é confessional. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que confessa, que professa as mesmas velhas doutrinas. E eu estou falando de velhas, porque o Evangelho tem 2000 anos. Não cabem novas revelações aqui. E o Evangelho é pleno, perfeito, lindo. Ele é suficiente. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E é o Evangelho que o apóstolo Paulo reforça para combater os erros da igreja. Porque ele diz nos versos 13 e 14: foi o Senhor Jesus quem nos libertou do império das trevas, que é o império do pecado e de Satanás, e nos transportou. Nota o verbo, o tempo verbal da palavra transportou, é no passado, obra já realizada. Na obra de Jesus, na cruz, ele nos transportou para o reino de Deus. Na obra de Jesus, e porque estamos nele firmados, é que temos a remissão, o resgate dos nossos pecados. Se você foi remido, foi resgatado dos seus pecados, não existe mais motivo nenhum para você permanecer neles. O verdadeiro crente
não é mais escravo do pecado. Você não precisa de misticismos. Você não precisa recorrer a novas revelações. Se um anjo aparecer aqui, você nem vai ligar para ele, porque o Evangelho te basta. Aliás, nós estamos cercados de anjos o tempo todo. Só que eles são conservos nossos e eles se calam diante da pregação do Evangelho. Eles gostariam de pregar, mas esse ministério, esse privilégio foi dado à igreja. Você foi feito digno, apto para ser um portador do Evangelho, para que ele transborde através de você. Então, ele já, no Senhor Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados. Deus, o verso 15 diz, Deus não pode ser visto. Nós não podemos ver a Deus, mas nós o podemos sim ver, no sentido de compreender, assimilar, conhecer. Nós podemos ver plenamente a Deus e perfeitamente no seu unigênito, que é Deus gerado, mas não criado, que se fez primogênito dentre muitos irmãos, de acordo com Romanos 8, 29, o apóstolo ensina sobre isso. Aqui em Colossenses, Paulo fala de Jesus como sendo o primogênito da criação, o primeiro de todos os filhos. Mas em Romanos ele deixa muito claro que ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Em Efésios a gente aprende que ele é primogênito entre muitos irmãos, porque nós fomos adotados como filhos de Deus por causa de Cristo. Todos quantos o receberam, deu a eles o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos o privilégio de sermos, olha o absurdo, irmãos de Jesus. Irmão na Bíblia significa ser tratado pelo Pai de forma semelhança, herdeiros das glórias do nosso Senhor. Nós reinaremos com Cristo. Por isso que Paulo está enfatizando tanto a esperança verdadeira que os crentes devem ter. A sua glória, meu irmão, não é nessa vida. A glória da igreja é junto com a glória do nosso Senhor, na consumação dos tempos, depois que o Senhor voltar, triunfando sobre as nuvens, e então ele vai tomar para si todo o seu povo, e todo aquele que não foi eleito, os réprobos, vão para o juízo final, e haverá novos céus e nova terra, onde você reinará com Cristo. Coloque as suas expectativas no lugar certo. As glórias do crente não estão nessa vida. Para essa vida, o nosso chamado é entregarmos a nossa vida inteira para o Senhor, dispostos, se for preciso, a sermos martirizados, se for preciso, dispostos a perder tudo por causa da fé, como o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças. Ser perseguido por causa do Senhor é uma felicidade aos olhos do Senhor, porque a tua glória não é nessa vida. Então, nós somos irmãos de Jesus. Em Jesus, verso 16, todas as coisas criadas, sejam espirituais ou materiais, é nele que tudo foi criado. O apóstolo Paulo está enfatizando coisas a respeito do Senhor Jesus que vão além de uma compreensão média que as pessoas têm a respeito dele. Ele não é apenas, embora isso já seria maravilhoso e gigantesco, mas ele não é apenas o Deus que se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou. Paulo está dizendo que por causa de Jesus, nele, tudo foi criado. Ele não é só o Salvador, ele é o Criador e sustentador de toda a criação. Tudo existe por causa dele, para a glória dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o teu Senhor, em nome de quem você se reúne na igreja para adorar a Deus, em nome de quem você ora, através de quem você teve o resgate pelos seus pecados. Por causa dele você tem o perdão. Ele fez todas as coisas e é para a glória dele. Isso inclui a tua salvação.
Na verdade, em últimas palavras, eu não existo por minha causa. Eu não fui nem salvo para minha alegria. Eu existo e fui salvo para a glória daquele a quem eu invoco aqui junto de vocês num culto. E ele se faz presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos ouve, ele se interessa por nós, ele nos ama, mas ele é grande demais. Paulo está dizendo, tudo existe, as coisas do mundo material, isso inclui todo o universo, e as coisas espirituais existem por causa dele, do Senhor Jesus. Ele subsiste, verso 17, antes de todas as coisas, antes de existir qualquer criação, antes de Gênesis, o Senhor já existia, e tudo existe por causa dele. Verso 18, e ele é o cabeça, ele é o rei, ele é o dono da igreja. Essa comunidade aqui, que às vezes você pode ser tentado a olhar como se fosse uma igreja pequena, não é assim que a Bíblia descreve a sua igreja. Isso aqui tem um dono, tem um rei, tem um senhor, tem um cabeça, que é esse Senhor Todo-Poderoso. E você tem o privilégio de fazer parte desse plano maravilhoso de Deus, dessa obra que está apenas em curso, que não chegou no seu momento final, está em curso. Verso 19, nele, em sua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, reside toda a plenitude. Ele é o propósito final da existência de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. A obra da redenção, ela se aplica a todas as coisas, o verso 20. Aqui então o apóstolo Paulo dá uma aplicação rápida sobre você ser portador do Evangelho, chamado para transbordar todo esse conhecimento que a Bíblia está te dando. O que é que tem em você? O Evangelho. O Evangelho é o quê? Isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Quem é o Senhor Jesus? E essa plenitude, ela foi colocada em você, para que você seja um continuador da obra do Senhor Jesus, de alcançar as outras coisas que ainda não foram alcançadas para a redenção. A igreja é continuadora. Vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. O Senhor Jesus disse. E isso em relação ao alcance da obra. Você vai alcançar lugares, igreja, que o Senhor Jesus, enquanto pessoa encarnada, não alcançou. Porque o ministério dele estava circunscrito a um momento na história, e o destino dele era a cruz. Mas todos os santos alcançados pelas obras do Senhor Jesus na cruz, são continuadores do seu trabalho, do trabalho do Senhor, de levar adiante o que ele infundiu em você, o Evangelho, que tem como missão alcançar todas as coisas, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, verso 20, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Evangelho, o que você tem poder suficiente, que deve ser transbordado de você, para transformar o mundo, para transformar essa cidade, para transformar todas as coisas, todos os lugares onde o pecado ainda parece prevalecer. O que existe em você tem força suficiente para vencer essa força opressiva. O texto diz todas as coisas. Isso não é poder seu, é do Evangelho, que te fez apto para exercer esse ministério, um privilégio.
verso 21 a 23, a obra do Senhor Jesus é vista em nós, na igreja, e está em curso. Como Paulo então trata de uma igreja altamente problemática? Ensinando a verdade. Olha, igreja, você está com umas ideias erradas, você está tendo práticas que devem ser corrigidas, e como Paulo está corrigindo? Enfiando Jesus na consciência da igreja. Porque a partir do momento que você tem consciência a respeito de quem é o teu Senhor, uma vez que você pertence ao Senhor, que você foi vivificado pelo Evangelho, você necessariamente vai dar os frutos condizentes à sua nova natureza, que foi recriada em Cristo pelo poder do Evangelho. Irmãos, eu sei que eu passei bastante o tempo, mas vamos fazer algumas rápidas aplicações. Sejamos dedicados para existirem em nós os mesmos motivos que levaram o apóstolo Paulo a ser agradecido pela igreja de Colossos. Isso depende do que você for fazer, da maneira como você cuidar da sua vida cristã, da sua diligência. Se esforce para que a sua fé no Senhor seja testemunhada. As pessoas devem reconhecer em você que você é um crente. Pratique, uma vez que o amor é mandamento, então obedeça ao mandamento. E pratique o amor mútuo, primeiro ao Senhor, mas necessariamente também pelo próximo. E o próximo significa: ame a tua igreja. Qual é a tua igreja? É essa comunidade local? Dê a tua vida por ela. Foi isso que Jesus fez por ela. Foi isso que Jesus fez por você. Você quer que a sua igreja cresça no trabalho? Que a sua igreja seja abençoada? E ela já é, porque ela tem o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossenses. Uma igreja que em Colossenses é muito problemática. Mas o apóstolo Paulo começou reforçando: irmãos, vocês não têm noção do quanto vocês são abençoados. Vocês têm o Evangelho. E aí Paulo explica de novo o Evangelho. Expliquem de novo o Evangelho. Retomem o Evangelho. Conversem sobre o Evangelho sempre, e a sua fé será colocada no trilho certo. Pratique o amor mútuo. Ame a tua igreja. Dê a sua vida pela igreja. Valorize acima das demais esperanças. Você talvez deseja, sei lá, até estava conversando com um irmão ali atrás, se aposentar, ter uma vida boa, finalmente descansar. Esperanças legítimas. Mas acima dessas esperanças, a sua esperança suprema deve ser os céus. Anele, deseje pelos céus. Deseje a volta do seu Senhor. Deseje a volta de Jesus. Um assunto quase que esquecido pela igreja da nossa época. Pouco se fala sobre a volta do Senhor Jesus, mas essa deve ser a nossa maior esperança. E não desejar a volta de Jesus, infelizmente, é um sinal grave de que a igreja tem perdido a noção das coisas, de que a igreja está bem apática, porque a sua principal esperança está apagando. Ressuscita isso, reacenda essa chama, anele pela volta de Jesus. Ore e se empenhe pelas mesmas coisas que o apóstolo Paulo orou. Tem reunião de oração na igreja? O irmão está doente, o irmão precisa de emprego, o irmão isso, o irmão aquilo. Tudo isso é legítimo. Ore por isso. Mas perceba, irmãos, que nossas reuniões de oração e nossas orações pessoais raramente são orações como a do apóstolo Paulo, por coisas espirituais, pela igreja, pela expansão da igreja, pelo despertar espiritual dos irmãos, para que a igreja conheça as coisas de Deus. Inverta as prioridades. Ore mais pelas coisas que o apóstolo orou. Ore pelas enfermidades, ore pelas dificuldades, por empregos e nossas causas, mas inverta as prioridades. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja participante na propagação do Evangelho. O apóstolo orou para que isso transbordasse em nós. Irmãos, isso não é responsabilidade de pastor, de presbítero e de seminarista apenas.
Todo crente que foi tocado pelo Evangelho, vivificado pelo Evangelho, é portador do Evangelho. Isso deve transbordar a partir de você. Fale do Evangelho para os seus amigos, para sua família, na escola. Não vão gostar? Jesus avisou que as pessoas não iam gostar. É assim mesmo, mas fale, compartilhe o Evangelho. O Evangelho não deve ser apenas testemunhado pelo nosso exemplo. O Evangelho deve ser compartilhado pela nossa pregação. A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nunca o exemplo substituirá a pregação. E estude mais a Bíblia. É impossível ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com a tua Bíblia. Paulo orou para que transbordemos do pleno conhecimento de Deus. E onde está esse conhecimento? Nesse livro que se chama Bíblia. Estude a Bíblia. Se você ama a Deus, você vai amar a palavra de Deus. Estude, participe de grupos de estudo da Bíblia. Mobilize isso na sua igreja, nessa igreja. Vai na internet, tem boas fontes para isso. Mas estude, leia, medite, tenha a Bíblia como sua regra de fé e de prática. Você não vai saber quem é o Senhor da sua vida, não vai transbordar em pleno conhecimento, se não for a fonte. Se alimente dela. E que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor que o Senhor tem pela tua igreja, pelo fato de que foi o Senhor mesmo que a estabeleceu, é o Senhor que a sustenta, é o Senhor que cultiva a tua igreja, que a faz florescer, frutificar, e nós agradecemos porque a tua palavra nos desafia à fidelidade e a te servir com dedicação, e agradecemos porque o Senhor nos dá todos os meios para fazermos isso conforme a tua vontade. E então nós imploramos ao Senhor que o Senhor abençoe essa igreja de Guararema, que o Senhor abençoe aos presbíteros, a todos os obreiros dessa igreja, a todos os irmãos, quer os mais velhos, os mais jovens, homens e mulheres, para que todos sejam tomados, Senhor Deus, por uma fé viva, poderosa, atuante, que em serviço ao Senhor, consagrados a Ti, possam ir adiante, manifestando a Tua graça, o Teu Evangelho e fazendo brilhar a Tua verdade nessa cidade. Abençoe a cada família aqui representada. O Senhor sabe das lutas e dos dilemas de cada pessoa, de cada família, e nós agradecemos porque o Senhor pôs tudo isso na Tua conta. Uma vez que o Senhor abençoa o Teu povo, o Senhor abençoa a todas as coisas nas vidas do Seu povo. E nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque estamos nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse culto e pela palavra. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.